Bom, pessoal, vamos lá, vamos voltar com mais um vídeo. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês de algumas situações onde o ruído ele ocasionou reflexões e ele funcionou muito bem, tanto do ponto de vista positivo como negativo. Também depende do ponto de vista de para quem ele estava se comunicando, tá certo? Eu vou trazer aqui dois cases para vocês, para que a gente possa discutir um pouco sobre o assunto. O primeiro case que eu quero trazer é com relação ao Boticário, campanha do Dia dos Namorados em 2015, tá bom? Vamos assistir o vídeo aqui agora, beleza? No Dia dos Namorados, entregue-se às 7 tentações de Egeu, de O Boticário. Bom, pessoal, como vocês assistiram aqui há pouco, essa campanha do Boticário em 2015, ela causou muita polêmica no Brasil. E essa polêmica até ultrapassou as fronteiras físicas aqui do nosso país. Em vários países as pessoas ficaram sabendo de que no Brasil tinha uma campanha publicitária que estava chamando muita atenção da população. E aí, eu imagino que talvez vocês lembrem dessa campanha. Basicamente, Dia dos Namorados, o Boticário chegou e fez essa campanha, onde pessoas do mesmo sexo se cumprimentavam, davam um abraço, um homem dava um abraço em outro. E se a gente parar para pensar, efetivamente não aconteceu absolutamente nada na campanha. Se essa mesma campanha tivesse sido, por exemplo, exibida na época do Dia do Amigo, por exemplo, ia ser muito tranquilo. Eu abraço um homem, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser quem for, e aí ninguém ia comentar nada. Mas no Dia dos Namorados a campanha exibe eu abraçando um homem, subtende que eu seria homossexual. Então isso foi uma leitura que as pessoas que assistiram começaram a fazer. E aí começou aquela comunicação toda, as pessoas começaram a mandar mensagens, como a gente já viu aí, várias pessoas comentando que uns achavam super legal a situação, que legal que o Boticário está trazendo essa discussão, e que é uma discussão positiva, é importante que as pessoas realmente entendam e aceitem a diversidade de relacionamentos, enfim. E outras pessoas chegavam e diziam, não, isso é um absurdo, como é que pode? A gente tá em rede nacional, tá vendo aí dois homens se abraçando, se beijando, duas mulheres se abraçando, se beijando. Então isso é uma questão de polarização que a gente está tendo na sociedade atualmente. E aí ficou aquele jogo entre os que eram a favor e os que eram contra. No final das contas, quem foi que ganhou com isso tudo? Foi o Boticário. Talvez o Boticário nunca tenha vendido tanto na vida. E vamos parar para pensar aqui agora um aspecto muito importante da comunicação empresarial. Tudo, pessoal, na comunicação é feito de forma pensada. O que o Boticário fez? Ele usou a teoria desse ciclo simples de comunicação que nós vimos. Eles, como emissor, enviaram uma mensagem para a população da campanha do Dia dos Namorados e o feedback de uns foi positivo e de outros foi negativo. E aí você pode parar para pensar, pô, mas como é que pode isso ser positivo, Vini? Porque umas pessoas falaram de forma negativa. O que é muito importante a gente pensar, pessoal, é que nessa situação clara, o que aconteceu foi que o pessoal do Boticário utilizou o ruído a favor da marca. E aí, do ponto de vista de branding, que é um dos recursos do marketing, que é exatamente você conseguir trabalhar esse reforço da imagem institucional, ninguém no Brasil em 2015 teve tanta repercussão, seja positiva ou seja negativa, como o Boticário. Nenhuma marca de perfume, com certeza não, nenhuma marca de qualquer outro tipo de produto teve tamanha repercussão. E que se você perguntar para qualquer pessoa que é dono de uma franquia do Boticário, ele vai dizer que nunca vendeu tanto na vida como em 2015, né, a campanha do Dia dos Namorados que eles realizaram. Então, pessoal, a partir do momento que você utiliza o ruído a seu favor, você está usando esse aspecto aí para que exista um debate. E agora, com o advento das redes sociais, essa intensidade com que as pessoas estão se comunicando nas redes sociais, a gente consegue perceber claramente que essa polarização muitas vezes ajuda incrivelmente ao desenvolvimento da marca. Óbvio
que eu tenho certeza absoluta que o Boticário nunca ia imaginar que ia ter tamanha repercussão esse assunto aí como teve e que no final das contas houve um grande retorno de investimento, que nós falamos em alguns vídeos atrás, que é o ROI, tá bom? Um outro caso que eu quero trazer para vocês agora, pessoal, que é também emblemático, muito estudado na área de comunicação, é a reta final da campanha eleitoral em 1989, onde Lula e Fernando Collor de Mello se enfrentaram em um debate que foi transmitido em cadeia nacional pelas 4 maiores emissoras de TV. Naquele momento, qual era o cenário político? Lula estava em franca ascensão, tá certo? Em 89, e Fernando Collor, ele não tinha tanta simpatia da população como o Lula gerava naquele momento. E aí o que aconteceu? O último debate foi transmitido em cadeia nacional, tá certo? E aí começaram a montar algumas estratégias de comunicação para que o ruído fosse percebido e de forma positiva fosse melhorada a imagem de Fernando Collor de Mello. Então eles utilizaram alguns recursos como entortaram um pouquinho a gravata dele, como você vai ver em alguns trechos desse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Colocaram algumas pastas na bancada do Fernando Collor para causar um certo temor. Pô, o que será que ele vai trazer aqui de informação bombástica aqui nesse debate? Era o último debate, estava às vésperas da eleição de 89. Então, o que aconteceu? Fernando Collor, ele utilizou esses recursos de ruído para que chamasse mais atenção dele. No caso da gravata, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que provavelmente vocês já devem ter passado por alguma situação como a pessoa, por exemplo, ir para um restaurante e de repente suja um pouquinho a camisa. E aí, no momento que você está conversando com ela, você começa a ficar muito incomodado com aquela manchinha que ficou ali na camisa dela, de repente um pouquinho de molho que sujou. Você percebe que a partir daquele momento você começa a ter muito mais atenção à pessoa, tá? E isso acontece em várias situações. Às vezes o dente fica um pouquinho sujo, com uma salada, por exemplo, feijão, fica uma casquinha de feijão ali no dente. Então essa situação aí, sempre que gera um desconforto, você acaba ficando um pouco mais atento. Então, o que eles usaram de estratégia com relação ao Fernando Collor, a simples gravata tá um pouquinho torta, já fez com que chamasse muita atenção das pessoas percebendo, pô, tem alguma coisa estranha ali, tem alguma coisa estranha ali, e acaba você ficando mais focado na pessoa. Então, são recursos que foram pensados de forma estratégica, tá certo? Para chamar a atenção dele, visto que aquilo era o último debate que estava tendo ali na televisão. Pode parecer besteira, você pensar assim, pô, uma gravata torta pode gerar isso tudo, mas o fato é que todos esses recursos utilizados de forma conjunta fizeram com que Collor se sobressaísse nesse debate e a história, o resto da história você sabe que ele se tornou o primeiro presidente no momento democrático pós-regime militar no Brasil. Parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidato vai ter 3 minutos para falar. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais 3 assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha... Tá bom, pessoal? Esses 2 casos que eu estou apresentando para vocês aí é para demonstrar como o ciclo da comunicação foi pensado, tá certo? Tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista político. Então, fiquem muito atentos. Entender que o emissor tem que mandar uma mensagem muito bem elaborada pro receptor, e esse receptor, no momento que ele começar a processar aquilo ali e der um retorno, ele vai com certeza
chamar a atenção das pessoas, tá certo? Então, de forma positiva, deu um retorno financeiro para o Boticário. Também como deu retorno para Fernando Collor e atrapalhou o Lula. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo que o retorno desse ruído aí pode ser positivo para uns e negativo para outros. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo nós vamos continuar esse debate aqui sobre comunicação empresarial e como a comunicação pode alavancar o seu negócio. Tá bom? Um forte abraço, estamos juntos. Valeu!